Olá, dando continuidade ao nosso curso de MCP 430, vamos agora entrar num tema novo, o tema de interrupções. Vamos então mudar aqui para o PowerPoint e vamos olhar interrupções. Então, o primeiro assunto trata de conceitos de interrupções. A próxima videoaula também vai tratar desse mesmo assunto. Para abordar esse assunto de interrupções, eu vou começar abordando ou apresentando um problema muito simples. Vamos imaginar que o MSP precisa receber 1000 bytes. Esses 1000 bytes chegam à forma de dados, 8 bits, e uma linha de strobe. Então, o protocolo a ser seguido, o protocolo que alguém especifica, já vem pronto para a gente, minha posição, é a cada vez que tem um novo dado, a linha de strobe pulsa. Então, quem transmite coloca um dado no barramento de dados, espera um pouco para ele estabilizar, pulsa o strobe. Altera a linha de dados, pulsa o strobe e assim vai. Ou seja, cada vez que o strobe for para 1, significa que há um novo dado no barramento. E esse problema de recepção de dados tem 3 soluções típicas. A primeira é o pooling. Vamos abordar logo em seguida. A solução 2 é a de interrupção, que é o principal objetivo da aula de hoje. E a solução 3 é DMA. DMA significa acesso direto à memória, só veremos isso no final do curso. Perfeito? Então vamos lá. Então temos o problema. Cada vez que o strobe vai a 1, temos que ler o barramento de dados, guardar na memória, decrementar o contador e fazer isso 1000 vezes. Como seria a rotina para atender ou para receber esses 1000 bytes? Tem aqui uma sugestão. Uma fase de inicialização. Preparamos um ponteiro para um endereço qualquer onde vão estar os bytes. O contador em 1000, sabemos que são 1000 dados, E ficamos esperando o strobe para 1. Enquanto ele não for para 1, estou preso aqui. Assim que ele vai para 1, eu leio o dado, escrevo na memória, incremento o ponteiro, decremento o contador. O contador chegou a 0? Não, ele deve estar em 999. Então, fico esperando aqui. Enquanto o strobe é 0? Não, estou preso aqui. Ou seja, enquanto o strobe for 1, eu estou preso aqui. Quando ele virar 0, aí eu volto para cá e fico preso aqui. Ele foi para 1? Não, ele foi para 1? Não. Reparem então, fizemos isso quando brincamos com as portas da I/O. Fico preso aqui enquanto o strobe não vai para 1. Quando ele vai para 1, eu quebro esse laço. E aqui fico preso enquanto ele está em 1. Quando ele for para 0, quebro esse laço. Reparem então que eu fico preso aqui, esperando ele ir para 1. Foi para 1, fiz as operações necessárias e decrementei o contador. Não deu 0, fico parado aqui enquanto o strobe está em 1. Foi a 0 e fechamos. Quando eu fizer isso 1000 vezes, eu saio fora. Então essa seria a subrotina para receber os 1000 bytes. Reparem uma coisa, a maior parte do tempo estou preso aqui ou preso aqui. A maior parte do tempo estou preso com o strobe em 0 esperando ele para 1 ou preso com o strobe em 1 esperando ele para 0. A única coisa que me interessa é o flanco de subida, a transição de strobe de baixo para alto. Vocês percebem que isso é uma grande perda de tempo? E se eu precisasse fazer outras coisas, poderia? Provavelmente não, porque eu tenho que ficar monitorando o strobe. Se eu sair para atender alguma outra necessidade, pode ser que eu perca um flanco de strobe. Então, essa é a solução de pooling. Pooling, consulta. Eu fico consultando de forma sistemática uma linha, um bit, um sinal, alguma coisa assim. Então, essa é a solução por pooling. Vemos então que a CPU fica 100% consumida. E agora, como é que seria a interrupção? Vamos imaginar que de uma forma especial qualquer eu consiga combinar com o hardware o seguinte: cada vez que o strobe for para 1, você chama uma subrotina, que eu indico. Ok? Então vamos lá, estou aqui executando o programa principal, fazendo 1000 outras coisas. O strobe subiu, eu desvio para uma subrotina. A subrotina faz o quê? Estou chamando ela de ISR, já explico por quê. Ela vai ler o dado, vai escrever na memória, incrementar ponteiro, decrementar o contador. Contador é igual a 0? Não. Retorna. E aí segue o programa principal. Apareceu um segundo flanco de subida? Chamo a rotina, faço as mesmas operações e volto para cá. Reparem que quando o contador chegar a 0, eu faço fim com a true. Fim provavelmente é uma variável compartilhada onde o programa principal descobre que a recepção já terminou. Perceberam agora que o programa pode ficar rodando o tempo inteiro aqui e de alguma forma, podemos brincar com a palavra mágica, De alguma forma mágica, quando aparece um flanco de subida no strobe, eu executo esta rotina. Muito bem, isso é a interrupção. ISR significa Interrupt Service Routine, ou seja,
rotina que atende a interrupção, também chamada de manipulador ou handler de interrupção. Essa aqui é a solução com o MSP recebendo por interrupção. Repare então que eu fico livre para fazer outras coisas e o hardware me avisa quando aparece um flanco de subida na linha strobe. De alguma forma eu combinei com o processador qual rotina deveria ser chamada. Fazendo uma comparação para deixar bem claro o conceito entre pooling e interrupção. Imagine uma viagem com duas crianças. Acredito que vocês já enfrentaram esse problema ou já viajaram com primos ou com um irmão mais novo, né? A viagem com o tempo vai ficando aborrecida e eles falam o quê? Já chegamos? Dali a 5 minutos, já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Esse é o pooling. O que seria a interrupção? Seria o seguinte, eu vou dormir, me acorda quando chegarmos. Ao despertar, né, ao acordar do sono, seria a chamada de interrupção. Então temos aqui de uma forma bem simples pooling e interrupção. Pooling, você fica consultando o tempo inteiro, na interrupção não. Quando aconteceu o evento, você é alertado. Ok? Então vamos lá, vamos relembrar agora, para tornar um pouquinho mais claro o que é a interrupção, vamos relembrar de chamada subrotina. Já fizemos isso, né? Tenho aqui a instrução 1, 2, 3 e estou chamando a subrotina que está no endereço M. Então tem uma instrução de call aqui que especifica o endereço da subrotina. A subrotina tem suas instruções e termina com RET, aonde retornamos para a instrução 4, 5 e assim seguimos adiante. Então quando a instrução call é executada, o contador de programa já está apontando para a instrução 4, porém a instrução call guarda o contador de programa na pilha, ou seja, por ocasião do retorno, o valor que estava na pilha é transferido para o contador de programa, então seguimos a partir da instrução 4. Ou seja, a instrução call guarda o endereço regresso, que é o da próxima instrução, na pilha. Essa é a chamada normal de subrotina. O endereço regresso é guardado na pilha. A interrupção é exatamente isso, uma chamada de subrotina, porém só que não tem instrução de call. Ela acontece por um evento de hardware. Alguma coisa no hardware acontece e a subrotina especificada pelo usuário é chamada. Então ficou bem claro, a interrupção não tem o call, tem o retorno, só que esse retorno é um pouquinho diferente. Então, de maneira um pouquinho abusada, dizemos que a interrupção é uma chamada de subrotina ocasionada por um evento de hardware. Vamos imaginar aqui que eu tenho o programa rodando, as instruções todas, e enquanto a instrução 4 estava sendo executada, chegou o pedido de interrupção, como ainda não sabemos direito. Mas imagina que ele chegou enquanto a instrução 4 estava sendo executada. O que acontece? O MSP ou qualquer outro CPU termina de executar a instrução que estava sendo executada, consulta a tabela de vetores para saber qual a função que deve ser chamada para esse pedido em específico, empilha o contador de programa registrador de status e transfere para o contador de programa o endereço da subrotina da função a ser chamada, a função cujo endereço ela retirou da tabela de vetores de interrupção. Então, fez tudo isso e desviou para cá. Aqui está a rotina que atende a interrupção. Uma instrução, outra. Ao terminar, ela termina com RET-I. RET-I faz o quê? Desempilha, retira da pilha o registrador de status, o contador de programa e aí o programa segue a partir da instrução 5, 6, etc. Então, repare, o pedido de interrupção simboliza o call, a chamada de subrotina. Ela obrigatoriamente termina com uma instrução de retorno, porém um retorno especial. Notem a letra I aqui porque é interrupção, então retorno de interrupção. Ela desempilha o registrador de status, desempilha o contador de programa e o programa principal segue adiante. Então, entre a instrução 4 e 5 entrou essa subrotina de interrupção. Para tornar o conceito mais claro ainda, imagine, por exemplo, o computador de vocês, o PC. Ele tem um teclado. O teclado trabalha por interrupção. Imagine que problema seria se o PC tivesse que ficar o tempo inteiro consultando o teclado para saber se o usuário acionou alguma tecla ou não. Não seria viável. Como é que funciona no computador de vocês? A cada tecla que é acionada, acontece uma interrupção. A subrotina de interrupção que está na BIOS lê o teclado, guarda no buffer de teclado e retorna para o programa principal. O programa principal, de tempos em tempos, consulta esse buffer de teclado e assim vai processando as teclas. Então, no computador de vocês tem interrupção acontecendo a todo momento para ler pendrive, para ler HD, para ler não sei o que, placa de vídeo, placa de som, etc.
Muito bem, como a CPU sabe onde está o endereço da função a ser chamada, o endereço da ISR, Interrupt Service Routine, ou seja, rotina serviço de interrupção? Existem várias soluções. Todas envolvem uma chamada tabela de vetores de interrupção. O nome pode parecer um pouquinho estranho, né? É uma tabela de vetores de interrupção, ou seja, é uma tabela onde tem o endereço das rotinas a serem chamadas. Ou seja, é uma tabela onde se imagina que existem flechinhas saindo dela para diversas posições de memória. Essas flechinhas nós chamamos de vetores. Existe tabela com vetorização fixa. Vetorização fixa é o seguinte: para cada interrupção, um endereço fixo é chamado. E é pronto, acabou, não tem como alterar. Apresento o exemplo de uma CPU, de um microcontrolador já um pouquinho antigo. Foi o primeiro a surgir no mercado, que é o 8051. Ele trabalhava com vetorização fixa. Ou seja, quando acontecia o evento de interrupção externa, 0, era chamado o endereço 3 e acabou. Se era overflow no timer 0, chamado o endereço B. A interrupção externa 1, endereço 13, o timer 1, interrupção 1B e a porta serial 23. O usuário não tinha como mudar isso, era obrigado a colocar tudo o que ele precisava a partir do endereço 3 ou do B. Normalmente isso aqui se colocava alguns jumpers. A CPU AVR do Arduino também faz algo parecido, vetorização fixa. O PC que nós usamos trabalha com vetorização flutuante. O que é? Existe uma grande tabela. No caso do PC são 256 interrupções. Estamos aqui falando tabela de vetores de interrupção. Na verdade, quando o Windows está rodando, é tabela de descrição de vetores de interrupção, mas deixa para lá. Vamos imaginar aqui uma tabela e eu coloco nessa tabela o endereço da rotina a ser chamado para cada interrupção que acontece. Então, aconteceu a interrupção 1. A CPU para tudo, vem aqui, retira o endereço e executa essa rotina. Aconteceu a interrupção 2, vem para cá, interrupção 255, vai para lá. Então repare que isso aqui são vetores, né? Ou se imagina que isso aqui sejam vetores. Daí o nome tabela de vetores de interrupção. No caso do PC, isso está no primeiro 1K de RAM. E no caso do nosso MSP? Estão lembrados da memória? Toda ela aqui? Muito bem, ele trabalha com uma tabela de vetorização flutuante, ou seja, o usuário coloca em cada posição da tabela o endereço da rotina que ele quer que seja chamada para cada evento. Essa tabela começa de FF80 e vai até FFFF. São 64 interrupções, então temos 64 posições, sendo que cada posição ocupa 2 bytes, ok? Então são 128 bytes, 64 interrupções. Cada vetor aponta para o endereço de início da função ou da subrotina que está sendo chamada. Então, está aqui, desde FFFE e até FF80. Então, a int 0 ocupa FF80 e 81, a int 1, 82 e 83 e assim vai. A 63 ocupa FFFE e FFFF, perfeito? Então, cada posição dessa, 2 bytes, 64 interrupções, 128 bytes, 2 bytes para cada endereço. Elas estão mapeadas aqui nessa posição, no topo do limite de 64K. Não sei se vocês têm familiaridade aqui com esse hexadecimal, isso aqui já seria próximo ao topo de 64K. Então, essa aqui, 63, é reset. A NMI do sistema, eu vou falar daqui a pouquinho o que é NMI. Um tema daqui a pouquinho, vai demorar um pouquinho, vamos lá. Dispositivo, ou seja, então tem um monte de interrupções e elas estão dedicadas a diversos dispositivos. A 63 é de maior prioridade, que é o reset, e assim a prioridade vem decaindo até essa daqui. Então aqui em cima está a tabela de vetores de interrupção. Como é que é essa tabela? Estamos já próximo ao final dessa videoaula. Está vendo aqui 63? É de maior prioridade, no endereço FFFE. Ela é dedicada a reset. Na verdade, existe aqui o watchdog, timer e algumas coisinhas a mais. Aqui, um monte de eventos da interrupção não mascarável de usuário, então 63, 62, 61. Por enquanto, esses nomes daqui vão parecer meio estranhos para vocês, não se preocupem muito não. Apenas olhando a tabela. Então, cada posição da tabela, 2 bytes que contém o endereço da rotina. Comparador B, olha aqui, ó, timer B0, comparador 0. Timer B0, comparador 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Watchdog Timer, porta serial USI A0, porta B0, conversor AD, timer A0, comparador 0, timer A0, comparador 1, 2, 3, 4 até 4. Repare, o timer A0, comparador 0 ocupa 53. Timer A0, comparador 1, 2, 3, 4, etc. 52. Então são as posições da tabela. E continuando. DMA, timer A1, porta P1. Opa, isso aqui é interessante, nós vamos usar daqui a pouquinho. Reparem que pela porta P1, pelos pinos de 0 a 7, podemos provocar interrupção, uma interrupção de número 47. O endereço da rotina a ser chamada está nessa posição aqui, em FFDE e FFDF. E temos aqui porta serial A1, B1, timer A2, porta P2. Opa, com a porta P2 também podemos provocar interrupções. Com o que nós vimos até agora, só conseguimos provocar interrupções com as portas P1 e P2. Então essas portas serão usadas como exemplos para trabalharmos com interrupções. Então essa é a tabela, voltando, essa é a tabela de vetores de interrupção. Então uma tabela, cada entrada na tabela, cada posição na tabela tem 2 bytes, 2 bytes são suficientes para caber o endereço da subrotina a ser chamada, perfeito? Então eu venho e preencho na tabela com o endereço da função a ser chamada para cada um desses eventos, para o time, para o conversor AB, para, como vamos ver daqui a pouquinho, que endereço chamar, que função chamar quando a porta P1 interrompeu, que endereço chamar quando a porta P2 interromper. Perfeito? E assim terminamos o nosso primeiro assunto, conceitos e interrupções. Temos muito mais conceitos que serão vistos na próxima videoaula. Agradeço a atenção de vocês. Vamos voltar à câmera aqui para o meu agradecimento. Então, muito obrigado.